Agora, o Atlético Mineiro conseguiu um grande resultado hoje em Quito e o principal, eu acho, Tomás, porque a hora que o Vitória ganha do Santos e você vê o Campeonato Brasileiro sanfonando ali na zona de rebaixamento, eu olho para os times ali e falo, cara, esse Atlético Mineiro aqui, sei lá, né? Numa semana em que aparece notícia de talvez rescisão do Hulk, Sampaoli deixando o Hulk no banco, as coisas que não andam, o time que não joga, eu coloco uma canetinha marca-texto assim em cima do nome do Galo, que no ano passado precisou de uma vitória na última rodada para se livrar do rebaixamento, apesar de ser finalista de Copa do Brasil e da Libertadores. Porque é um elenco estrelado, montado com uma cabeça de anos atrás, que depois foi buscar alguns jogadores já mais recentemente bastante discutíveis. Eu acho que não houve uma renovação, acho que o Atlético não teve a mesma qualidade para montagem de elenco, para renovação de elenco, que teve quando surge o dinheiro lá dos mecenas e tal, para montar um time campeão brasileiro, depois de 50 anos. E eu acho que o Atlético é um clube decadente hoje, né? A linha do tempo para fazer o gancho da linha do tempo, né? A linha do Atlético Mineiro é uma linha descendente. E hoje acho que fez um grande jogo. Eu acho que fez um jogo bastante... Um grande jogo talvez seja um exagero, mas fez um jogo bem decente contra o Del Valle. E traz um ótimo resultado. E trazendo bons resultados de Bucaramanga e de La Paz, o Atlético se garantiu na fase seguinte. Tudo bem. Você falou linha do tempo, sabe de quem eu lembrei? Vitor e Léo. Você gosta de Vitor e Léo, Júlio? Eles são dois? Ele estraga, né, o momento. São dois. É uma dupla. Tem uma música que fala assim... Fosse um cara, um canto. Na linha do tempo, o destino escreveu em letras douradas, você e eu. E o Vitor e Léo é uma dupla mineira. Então vamos à linha do tempo de Independiente Del Valle 1, Atlético Mineiro também Nada contra, 1. hein? Não, Vitor e Léo é... Nada a favor também. Não, Vitor e Léo é uma dupla boa, não é? Você está pensando em duplas sertanejas e nada contra também, mas aí é uma música mais folk, mais Almir Sater, Renato Teixeira. Mas vamos ao que interessa. Gol de pênalti, logo que começa o jogo, Sornosa, aquele que já jogou no Fluminense, que já jogou no Corinthians, num pênalti que para mim... Pênalti. Bateu muito bem, mas para mim um pênalti... Ó, o Tuco já fez assim, isso aí é cartão vermelho, hein? Isso aí é cartão vermelho. Foi pênalti. Para você foi pênalti? É mesmo? Por cima ou por baixo? Não, por cima. Por cima. Assim, aquilo, é um lance... Começamos discordando, assim que é bom. Eu Enquanto a gente discorda, deixa eu achar minha caneta aqui. Eu muito da transmissão que eu assisti, do Simon, que é um árbitro que eu gosto dos comentários, das análises dele. Discordei muito porque, assim, para mim esse é o típico lance que ficou distorcido pela existência do VAR na câmera lenta, etc. e tal. Porque eu acho que um lance em tempo real, ao vivo... E por isso que eu gostei da decisão do árbitro de manter a própria decisão, porque o que aconteceu, né? O jogador do Del Valle recebe um lançamento pela esquerda, invade a área, o Juan do Atlético Mineiro empurra, desequilibra, mas o cara está tentando finalizar. Então, como ele é desequilibrado, na hora de tentar finalizar, ele chuta o Juan. É como eu interpreto. Você acha que, quer dizer, o lance. O toque é suficiente para atrapalhar? Era muita velocidade, entendeu? Era um lance de muita velocidade, em que o cara gira o corpo para finalizar e o Juan empurra com a mão esquerda, né? E o empurrão é claríssimo. Pode-se discutir a vida inteira, é suficiente, não é suficiente e tal. Mas é claríssimo o empurrão. E o jogador se desequilibra. Quando ele se desequilibra e continua tentando chutar a bola, o cara do Atlético, o Juan, já tinha ganhado a posição. E aí ele que é chutado pelo jogador do Del Valle que está tentando chutar a bola. Então... O VAR chama o árbitro para dizer, olha, na verdade, a falta é do jogador do Del Valle que chuta o cara do Atlético. Quando você vê em câmera, aí, tudo isso é mostrado só em câmera lenta. Tá. Por trás, pelo lado, pelo outro, por cima, por baixo, por dentro do calção. Só em câmera lenta. Só em câmera lenta. Em câmera lenta, o empurrão não é nada. Entende? Na velocidade retirada da velocidade real do jogo, sim, aquele empurrão... nunca é suficiente para nada. E aí você vai olhar só para a perna, chutando a perna do outro. Vai falar, pô, isso aí não é pênalti. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Esse é um lance que precisa ser visto na velocidade do jogo. Na velocidade do jogo, o cara tá invadindo a área para fazer o gol e o cara do Atlético, pof.
empurra aqui. A sua apresentação ela é insinuante, eu diria. Talvez você consiga me convencer quando eu tiver a chance de ver de novo o lance. Eu confesso que eu vi só a replay, câmera lenta, né? Porque eu estava lavando a louça ainda. Faz bem. Antes bom para antes de vir aqui para a redação. É uma ótima terapia, lavar a louça. Então eu não vou precisar pagar terapia tão cedo, porque eu lavo lá de casa, eu não cozinho, então sobra a louça. Você desliga a torneira enquanto isso sabor? Lógico, pelo amor de Deus. Eu lavo umas 3 vezes por dia a louça lá em casa e 2 filhos que não param de comer e nenhum deles se dispõe a ajudar a lavar a louça, mas isso é outra história. Vamos para os 22 minutos do primeiro tempo, quando o Atlético consegue a sua primeira chance perigosa com o Gustavo Scarpa. Só para arrematar. Aí o VAR chama, o juiz vê a imagem e mantém a decisão. Coisa rara, né? Coisa raríssima. Eu lembro dele e do Klaus numa final de Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras. Raríssima, muito rara. E realmente, assim, o cara vai no VAR e vai ver o quê? Ele deu um empurrão. Sim. O juiz deu o empurrão. Então, não teve empurrão? Teve. Então, por que eu vou mudar a minha decisão? Então, eu gostei da decisão do árbitro. Tudo bem. Vamos lá. Depois, aos 29, o Mercado consegue uma chance perigosa. Aos 30 é a vez do Spinelli. O Mercado que foi quem levou o pênalti. Isso. E acho que é um momento em que o Atlético, ele não joga assim um péssimo primeiro tempo, mas ele claramente tem dificuldade para criar, né? Ele tenta ali encontrar alternativas, mas o Independiente consegue ser mais perigoso no contra-ataque. O Atlético tinha uma estratégia. Uma estratégia de tirar a velocidade do jogo, é a altitude, né? Lembrando, Sim. É pertinho de Quito, não é La Paz, tal, mas é uma altitude relevante. O Atlético vai com a cabeça de não ter correria. 2.850 metros. 2.850 metros. Muito passe de lá, tentativa de preservar a posse de bola. Esse foi o jogo do Atlético no primeiro tempo. Você não vai criar nada, né? Tanto que o pênalti sai num contra-ataque. Sim. Do Del Valle. Não é o time da casa pressionando e tal. É o Atlético tentando a todo custo segurar o jogo. Foi uma estratégia. Eu não acho que é uma estratégia ruim, mas não levou nenhum perigo ao Del Valle, né? Acho que aos 42 levou, né? A do Bernard. Né? Que essa é uma boa jogada. Entra na área, corta para dentro, chuta mal. Se ele visse, acho que era o Rony que estava entrando ele, do outro lado da área. De qualquer maneira, ele chuta muito bem, o goleiro faz uma defesa bonita, né? O lance do Bernard? O Bernard, não vai para fora? Não, o goleiro defende. Se for a que eu estou pensando, ele chuta ele perna direita, corta para dentro, chuta. Corta para direita, chuta, o goleiro se estica Eu vi todo. O chute, então o goleiro que defende. Você estava lavando a louça também? Não, essa chance me pareceu que foi para fora, então eu não vi eu gosto de ver só o jogo em tempo real. O Spinelli, esse lance do Spinelli, é um lance de cabeça, uma grande defesa do Everson também. Tá. Essa dos 30 minutos aí, poderia ter sido 2-0. Bom, vamos para o segundo tempo com o Alcinar, é isso? Alcivar, chance perigosa. E aí aos o Atlético melhorou muito. Com a entrada do Hulk e de outros. Aí já estava também o Dudu, né? E Natanael quem entra também? Não, o Natanael joga desde o começo. Entra o Dudu... Hulk... agora me fugiu. Natanael. A gente vai conferir daqui a pouquinho. Então, deixa eu só terminar. Chance perigosa do Bernard, aos 15 minutos. Depois a gente... será que é essa... Não, essa eu não vi, não. Vi a do primeiro tempo mesmo. Dudu aos 34. Vitor Hugo aos 35. Essa do Vitor Hugo, tudo isso é criado pelo Hulk. E a do Vitor Hugo é um cruzamento dele em que o Vitor Hugo quase alcança a bola numa sequência de lance de escanteio. E aí vai sair o gol do Dudu, que é o primeiro dele com a camisa do Galo, hein? Que gol importante. E demorou para sair. Demorou, poxa. O Dudu é quem puxa o contra-ataque, enfia a bola para o Hulk. O Hulk entra na área pela direita, o goleiro sai nele e o Hulk tem a presença de espírito de dar só um toquinho para dentro da pequena área onde o Dudu estava chegando livre para empurrar por gol. Tomás, inaceitável que o Hulk não seja titular do Atlético. É inaceitável, é inacreditável. Porque tem vários jogos, né? Os jogos vão se acumulando e sempre o Hulk está sendo poupado, tá? Mas não é, né? Não é. O São Paulo está escolhendo não pôr o Hulk para jogar. O Hulk entra hoje aos 18 do segundo tempo, se não estou enganado. Se entrou hoje aos 18 do segundo tempo, poderia ter jogado contra o Corinthians, 18 do segundo tempo, não, aos 27 do segundo tempo. Ele joga 18 minutos. Muda completamente a partida. O Atlético já estava melhor do que o Del Valle. O Del Valle acho que decepcionou bastante no segundo tempo. Mas quando o Hulk entra, é outra história, é outro nível de jogador. Sim. Gente, o Atlético só chegou em final de Copa do Brasil, final de Libertadores, por causa do Hulk.
O Atlético já não tinha time para tudo isso em outros anos. Sim, não dá para desprezar um cara como ele. Bom, o Natanael também ajuda a melhorar o time, entrando logo de cara. No lugar do Gabriel Menino. Sim. Ele volta para o segundo tempo. E aí tem a entrada do Dudu. Você já sentenciou aqui que o Hulk tem que ser titular. No lugar de quem? E o Natanael também não tem que ser titular? Ou ali é do mesmo nível, Natanael e Gabriel Menino? É que sempre o melhor é o que não tá, né? Tem isso, né? Sempre o melhor é o que não tá jogando. Hoje o Natanael jogou bem melhor do que o Gabriel Menino. Levou um cartão amarelo no final do jogo. Falar em cartão amarelo, o Scarpa tá fora da volta, hein? Eu ia falar isso, né? Entrou o Biel no lugar do Scarpa. Acho que vai ter que jogar o Hulk no lugar do Scarpa. Próximo jogo, sei lá, ou enfim, no lugar de quem quiser aí, Tomás. Tira quem você quiser, escolhe, joga moedinha pra cima e decide, porque não existe esse cara não tá no... Ô, Júlio, a impressão minha é o Bernard, que eu tanto critiquei desde que chegou ao Atlético, deu uma melhoradinha. O São Paulo, ele melhorou, São Paulo. Né? Jogador mais ativo. É que eu acho que o problema do Atlético é que, assim, Dudu, Bernard, Rony, eles são jogadores que já viveram o seu melhor. Sim. Né? Eles viraram pernas de pau? Não. Eles são jogadores que não prestam, não servem para nada? Não é isso que estamos falando. Mas eles estão bastante longe. É que, assim, já faz um tempo que eles não são os melhores, a melhor versão de Bernard, a melhor versão de Dudu, a melhor versão de Rony. Não é assim, de um ano para cá, que nem o Hulk. Sim. Que desse ano para cá caiu um pouco, né? Não, esses caras já faz alguns anos que não estão no seu prime, por assim dizer. Então, eles estão caindo no fim da carreira, né, Tomás? Mais pro fim do que pro meio. E é difícil você confiar nesses caras. É o que eu falo das contratações, da renovação. Não foram muito bem feitas. Lembrando que o Atlético Mineiro segue sem conseguir uma vitória diante de uma equipe equatoriana fora de casa, em competições sul-americanas, né? Em toda a história. E o Independiente Del Valle vai tentar eliminar pela 6ª vez um brasileiro no jogo da volta em Belo Horizonte. Até aqui 7 eliminatórias, ele levou a melhor em 5, só perdeu 2 vezes, uma vez para o Flamengo, numa Recopa, e uma vez para o Bragantino. Que coisa interessante, né? Numa Sul-Americana. E a Recopa não vale, né? Digo, é um jogo só. É um jogo só. É um torneio. Mas o Del Valle tem... Não, Recopa não é um jogo só. Recopa são dois. São dois. Sim, mas eu digo, Já são finalistas, né? Já chegam como finalistas. É uma pedra do sapato, né? Ganhou de São Paulo em final de Sul-Americana. Corinthians em semifinal de Sul-Americana. É um time que... Já tinha passado pelo Vasco, atropelou o Vasco. Mas o estádio é pequeno, acanhado, mas mais gente hoje, você reparou? Quer dizer, eu achei que tinha mais. Porque o Del Valle é que nem o Libertad, é que nem outros clubes novos, criados. O Del Valle tem talvez o mais incrível projeto de formação de jogadores do continente. Porque o Palmeiras, o Flamengo... O Flamengo historicamente formou jogadores, mas hoje os clubes brasileiros eles são baseados em scout. E buscar jogador que outros times aí estão formando. O Del Valle, ele tem uma escola, né? Uma formação. Claro que tem um scout para buscar, mas... E tem literalmente uma escola, né? Eu não vou lembrar o nome do repórter da emissora que transmitiu hoje, eu queria dar o crédito, mas ele passou todas as informações. Impressionante, tem mais de 100 crianças e adolescentes morando... Você tá vendo? Acho que era o Nicoletti. Foi o Vinícius Nicoletti, que aliás é muito bom e que já passou aqui pelo Band Esportes. Tem mais de 120 crianças, meninos e mais não sei quantas meninas que moram escola do Del Valle, em prédios diferentes ali do CT, que é onde fica o estádio, e estudam na escola do Independiente Del Valle. Que é como o futebol tem que ser tratado. É isso que eu falo, que eu critico muito como o Brasil gere o seu principal produto, é o maior produto brasileiro, é o futebol, a nossa maior marca, goste ou não goste de futebol, é o nosso carimbo, o nosso DNA. E o Brasil acha que o futebol tem que ser produto. Se o seu time ganha, o seu time não ganha. Quer dizer, o futebol tem que ser cultura local, nas cidades, nos clubes e tal. É o que o Del Valle faz. Tem que ser motivo de estudo. Né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, certo? Se você não for jogador de futebol, você trabalha com o quê no futebol? Claro. Com nada. Não é com jornalismo, mas enquanto ainda existe. Mas assim, no futebol mesmo, não existe, né? A gente não tem no Brasil nada nesse sentido, absolutamente nada. Escolas,
centros de estudo, de ensinamento, a fisioterapia, a nutrição, tudo isso voltado ao futebol. Isso poderia ser específico, né? Ter estudado de forma específica, não é. É uma pena. O Del Valle é um grande exemplo, Fernando Vitorino, nosso capitão, está me lembrando aqui no ponto que essa transição do Del Valle, né, para um clube formador começou em 2007, né? E foram vários jogadores revelados pela equipe equatoriana. E demora, né, tempos. Tomás? Demora, claro. Não é rápido. Exato. E a gente está falando do Del Valle há uns 10 anos. Então, quer dizer, demorou... Desde a semifinal, se eu não me engano, da Libertadores de 2016, né? 9 anos, né? Foi né? Mas já era resultado de 9 anos de trabalho. Claro, exato. Um dos últimos, ou talvez o principal nessa história toda, é o Moisés Caicedo. Sem dúvida. Está lá no Chelsea. É um jogador... Eu lembro que a primeira vez que eu vi um jogo do Caicedo foi comentando aqui na extinta Comembol TV, que nós do Band Esportes fazíamos a transmissão. E um jogo do Del Valle, assim, de fase de grupos sul-americana, aí eu vi e falei, caramba, que jogador é esse? Assim, era um jogador muito diferente já, muito diferente dos outros jogadores, está lá brilhando, campeão do mundo com o Chelsea. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas de Independiente Del Valle 1, Atlético Mineiro também, um grande resultado do Galo lá no Equador. Olha, posse de bola, um equilíbrio muito grande, 51% para o time da casa, 11-11 de finalizações. Ou seja, conseguiu o que queria o Galo. Exato, bem lembrado. E foram 4 finalizações certeiras do Galo contra apenas 2 do Independiente Del Valle. E uma dessas 2 de pênalti, né? Uma grande chance para o time equatoriano, 2 grandes chances para o Atlético na avaliação do SofaScore. 4-3 de escanteios, mais uma estatística vencida pelo Atlético. 460 a 438 passes, um equilíbrio aí com ligeira vantagem da equipe da casa. O time equatoriano fez 4 faltas a mais e 5 cartões amarelos no jogo, 3 para o Galo, um deles para o Scarpa, que está fora do jogo da volta, 2 para o Independiente Del Valle. Vamos lá do Sornosa, daqui a pouco eu falo de arbitragem. Bom, o destaque do jogo, 7.7, a melhor nota no SofaScore, jogou 84 minutos. Repare que ele aparece um pouquinho mais não, bem mais ali do meio para o lado esquerdo, mas também pelo lado direito no campo de ataque um pouquinho. 3 finalizações, uma só certeira, a do pênalti, e ainda deu 2 passes decisivos, além de ter 91% de acerto nos passes, recuperou 4 bolas, ganhou 75% dos duelos, Júlio. Só para o torcedor do Galo também não ficar muito bravo comigo, porque eu realmente acho que foi pênalti para o Del Valle. Mas logo antes do empate do Atlético, aos 42, para mim tem um pênalti no Hulk. É um lance dentro da área em que o Hulk é derrubado por trás. Ele dobra o joelho? Dobra o joelho. Depois do toque. Aí o VAR não chamou. Para mim era um lance de pênalti para o Atlético. Possivelmente o jogo teria acabado 1-1 como acabou. Então eu não vou considerar aqui que essa interferência da arbitragem foi decisiva para o jogo. Se o Atlético tivesse perdido por 1-0, acho que teria um peso maior. Sim. Esse pênalti não dado em cima do Hulk. É que o jogo seguiu, 2 minutos depois o Atlético... A gente vai continuar falando de competições sul-americanas, vamos para a Libertadores, mas só para fechar na porcentagem. Qual a chance do Galo, qual a chance do Independiente Del Valle? Acho que aumentou bastante, Tomás, porque pelo que eu disse, o Atlético volta de La Paz contra o Bolívar, para mim, com um empate injusto. Ah, mas estava ganhando de 2-0 e levou o empate com um a mais, como assim e tal. Mas só o Bolívar jogou. Hoje não, acho que o Atlético volta com um empate justo e uma noção de que pode jogar bem, finalmente. O torcedor do Atlético olha para um jogo e fala, opa, jogamos, né? Jogamos. Então, 60-40, vai, pro Galo. Muito bem.